Obrigado, pastor Zilmar. Que importante mensagem para esse momento em que estamos vivendo. Eu estou aqui na companhia da irmã Jaqueline e também do irmão Welbis, e eu confesso a vocês que eu estou os conhecendo a partir desse momento. Eu havia conhecido a irmã Jaque ontem e hoje estou pela primeira vez conhecendo pessoalmente o irmão Welbis, mas eu já sabia um pouco das suas histórias. E nesse momento nós teremos a oportunidade de juntos ver o poder de Deus agir no coração e na vida dos seus servos. Por isso, eu gostaria de dedicar esses minutos que se seguem, porque essa manhã é uma manhã de testemunho, mas também é uma manhã de oportunidades e milagres. Por isso, acompanhe conosco esse grande, bonito e poderoso relato do amor de Deus para com seus filhos. Irmã Jaqueline, irmão Welbis, obrigado porque vocês estão aqui conosco e nos permite conhecer a história de vocês. E eu não tenho dúvida de que nessa manhã muitas pessoas serão impactadas pelo testemunho e pelo livramento que Deus concedeu ao seu lar e à sua família. Eu gostaria de entender o que aconteceu na vida de vocês no mês passado, o que ocorreu em suas vidas, vocês tiveram alguma doença, como foi esse período que vocês passaram nesses últimos dias? Gostaria de que vocês compartilhassem conosco essas experiências. Irmão Elbis, como estava a família e a saúde de vocês? O que aconteceu para que Deus pudesse intervir através de milagres? Então, logo no começo do mês de março, eu senti os sintomas. No primeiro domingo de março, eu já amanheci, não estava bem, e eu percebi que era algo diferente. E aí, durante o dia, eu recebi uma mensagem dos colegas de serviço, falando assim, você está sentindo alguma coisa? Porque a colega testou positivo do Covid. Aí eu falei, olha, eu não estou legal, eu senti que eu estou diferente, estou sentindo alguma coisa, mas aí fiquei esperando e à noite já tomei a medicação. Falei, é diferente, só que a gente tinha que esperar, até na quarta-feira para fazer o exame. Aí eu fiz o exame na quarta-feira e deu positivo, eu estava com Covid. E a Jaque começou a sentir na terça, então ela já contraiu o vírus de mim, E a gente no início não deu muita importância, sabe? Eu tomei a medicação, senti uma melhora, e a Jaque também começou a tomar a medicação, mas a coisa foi uma semana, nada de melhorar, assim, sair daqueles sintomas, aquela febre, aquela dor no corpo, e a gente foi esperando, quando estava com 12 dias que eu estava com o Covid, e a Jaque com 10, me deu uma crise de tosse muito forte, eu tossi, e me deu um princípio de falta de ar. Foi onde a gente acendeu o alerta, falou, opa, tem alguma coisa errada. Então a gente, meio relutante, eu falei para a Jaque, vamos procurar um hospital, Então a gente foi até o hospital Santa Rita para fazer uma tomografia. Fizemos a tomografia, mas até então a gente estava meio tranquilo. Aí com o resultado da tomografia, o médico falou, vocês voltam para cá, porque vocês estão com os pulmões bem comprometidos, sabe? A gente voltou, a gente pediu para a minha cunhada ir lá ficar com as crianças, E a gente voltou achando que vamos lá tomar uma medicação e voltar para casa. E chegamos lá, o médico falou, não, o caso de vocês é de internação. Então, no dia 10 de março, eu e a Jaque foi internado, A gente ficou lá do dia 10 até o dia 13, Então nós, irmão Elbis, nós vemos ali nós estamos transmitindo para você que nos acompanha, para que você veja toda a história através das imagens também. Então vocês foram internados pela primeira vez na quarta-feira, porque não estavam muito bem, precisou essa intervenção médica. E o que vocês sentiram nessa primeira vez? Vocês ficaram com medo? Qual foi a reação de vocês em saber que precisava ser internado? Então, e a gente porque assim, fisicamente a respiração estava normal, a saturação normal, a gente se internou e ficamos tranquilos, naquela esperança, vamos tomar a medicação, com 1 ou 2 dias a gente vai voltar para casa, e ficamos aguardando, E a gente ficou lá de quarta até sábado à noite,
fizemos uma tomografia no sábado de manhã e o meu quadro tinha melhorado bastante, né? A médica veio, falou no sábado de manhã, falou com a gente, falou: ó, o Elbis melhorou bastante. Pela tomografia eu já vejo que de 50% deve estar de 25 a 30. Então ele tem condições de ter alta. Já a Jaque, ela falou assim, ó, não teve uma melhora, mas também não piorou. E como a gente tinha combinado, se não piorasse eu ia dar alta para vocês. Então no sábado à noite a gente teve alta, né? E fomos para casa no sábado à noite. Só que eu percebi que a Jaque não estava 100%, porque eu conheço ela, né? Ela estava triste assim, meio abatida, queria ir para casa logo, né? Que a gente passou lá na minha mãe, porque as crianças estavam lá na casa dos meus pais, a gente passou lá para pegar eles. E na madrugada de sábado, eu comecei a monitorar a saturação da Jaque, porque no hospital eu já tinha visto que a saturação dela estava 93, 94, e a minha 98, estava muito diferente. E aí eu monitorando a saturação dela, aí de madrugada deu febre. Falei, tem alguma coisa de errado. Tentei falar com a médica, não consegui, só mandei mensagem. Aí quando amanheceu de madrugadinha, liguei para o meu pai, falei, ó, pai, vem ficar com as crianças que eu vou levar a Jaque de novo. Foi quando eu levei ela pela segunda vez para o hospital, no domingo de madrugada, né, às 5h30 da manhã. E a Jaque já ficou internada de novo, né? E nessa segunda fase, o irmão Elbis teve uma melhora e você já se sentiu bem? Eu já estava bem. No sábado, quando eu saí, para a honra e glória de Deus, eu já saí dali praticamente curado. Não sentia nada, falta de ar, cansaço, nada. Eu saí dali bem, né? Só a Jaque que eu percebi que ela não estava 100%, né? Entendi. Irmã Jaque, você teve algum tempo de falar com seus filhos, com a sua família, para ir à internação? E como foi, houve algum sentimento que você sentiu ao ter que voltar ao médico novamente e ter que ser internada? Então, pastor, no momento que eu saí, como o Elbis relatou, eu também não estava me sentindo bem. Mas eu pensei, nós iremos retornar, faremos a medicação e vai ficar tudo certo. Eu não quero ficar aqui sozinha, na ala da enfermaria, né? E quando nós chegamos em casa, eu não tive nem o gosto de ver como que estava a minha casa, de que maneira que estava. Eu simplesmente me joguei no sofá e ali eu fiquei. E da mesma forma, foi quando nós tivemos que sair às pressas, antes de amanhecer. Os meus filhos pediram para dormir no quarto, nós dormimos todos juntos, e eu não tive nem a oportunidade de agachar onde eles estavam, para me despedir deles. Eu não tinha forças. Eu saí como eu estava, como eu deitei, não peguei nada, e nem me lembro assim como que eu fui conduzida. O que eu lembro é que quando nós chegamos no hospital, pela providência de Deus, nós chegamos juntos com a doutora Amanda. E daí nós já fomos para a ala novamente. Ela falou que haveria necessidade de trocar o antibiótico, uma vez que tinha surtido efeito no Elbis e a mim não. E ali eu fiquei, mas eu fiquei assim, medicada, tranquila. Não pensei assim muito longe, mas eu fiquei angustiada pelo fato de ter que retornar, né? E nessa segunda internação, você ficou um período em observação com a medicação, mas houve uma piora, né? Você precisou ir à UTI. E nós estamos aqui no nosso cenário e há alguns elementos que eu gostaria que você de casa pudesse observar também. Nós mudamos o cenário para que você pudesse enxergar alguns elementos que está aqui. Nós temos, por exemplo, um livro escrito por Ellen White, o Vida de Jesus. Temos uma meditação, que é a meditação do ano. Também temos uma Bíblia e um caderno. E esses elementos fazem parte da história da irmã Jaqueline. E durante esse testemunho você entenderá um pouco mais sobre esses elementos. Agora, irmã, nesse momento, antes de você ser levada à UTI, você recebeu algum desses elementos, né? O que você recebeu? Foi o livro, foi a meditação, a Bíblia? Só para contextualizar melhor, então, aí a Jaque voltou no domingo, já colocaram o oxigênio nela.
porque eles perceberam que a saturação dela já vinha diminuindo, né? Então, de domingo para segunda, ela no oxigênio, e eu acompanhando ela, e eu percebia que a cada momento aumentava um pouquinho mais o oxigênio para a saturação manter, 91, 92, né? E aquilo vai te angustiando, porque você percebe que as coisas estão se agravando. E daí, de segunda para terça, foi a noite mais difícil. Eu passei a noite em claro, que é aquela foto que a Jaque tirou ali, foi alguns momentos que eu deitei um pouquinho no sofá, mas aí eu já levantava porque eu via que a saturação dela estava baixando, né? E o oxigênio eu mesmo já estava aumentando. Eu colocava o aparelho para medir a saturação, eu via que estava baixo, eu aumentava um pouquinho o oxigênio. Eu ia, chamava a enfermeira olhava, aumentava um pouquinho, né? Que chegou ao ponto de chegar a 85, e ela já estava com 10 litros de oxigênio né? E aí aquilo foi angustiando. E foi na madrugada que eu mandei uma mensagem para a doutora Amanda. Falei: doutora Amanda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque eu não posso perder a minha esposa. A gente tem 2 filhos, eu não posso perder a minha companheira, sabe? Então, eu acredito que já foi uma mensagem guiada, instruída por Deus, porque a doutora Amanda, quando chegou de manhãzinha, ela veio direto no quarto falar com a gente, só que ela não falou nada na possibilidade de ir para a UTI, mas eles conhecem o quadro, né? Quando vai se agravando, e eles sabem o que eles têm que fazer para reverter. Então a gente ficou ali no quarto, e quando foi umas 8 horas da manhã, veio a médica para conversar comigo e com a Jaque, né? Que a doutora Amanda conversou comigo, passou o quadro da Jaque, foi a doutora Thaís, e o caso dela vai ser o caso de intubação. Ela explicou, né? Então você já leva um choque, porque é uma cultura que se criou, né? Intubou, a chance de voltar é mínima. E a doutora Thaís, ela foi bem clara: existe o risco, tá? O risco é de 30% a 40%, então o risco é alto. E só que a gente está optando pela intubação precoce, porque quanto antes o paciente entra, maior a chance dele sair, né? E o que me impressiona é a tranquilidade e a serenidade que Deus deu para a Jaque, porque ela, escutando aquilo, em momento algum eu vi desespero no semblante dela, né? E querendo ou não, aquilo me confortou. A Jaque foi bem tranquila, ela falou assim: não, se precisa, pode me levar, pode me intubar, não tem problema, né? Então essa é a imagem que ficou na minha cabeça, a tranquilidade e a confiança dela em Deus, em que tudo ia dar certo. E aí você leva o livro nesse momento ou é posterior? Aí ela foi para a UTI na terça, de manhã. Aí quando foi mais tarde, a gente ficou sabendo que ela não tinha sido entubada, que eles fizeram o BIPAP, né? E ali naquela foto, um amigo meu, o André, que também estava internado, e com a esposa também internada, falou: vem aqui, porque eu estou vendo a Jaque da janelinha do banheiro, dá para mim ver ela. E eu fui lá, foi onde eu tirei essa foto. Ela tinha feito o BIPAP, ela ainda não tinha sido entubada. Foi quando a enfermeira me encontrou e falou assim: a Jaque pediu alguma coisa para ler. E na hora, foi espontâneo, veio esse livro na minha cabeça: leva para ela a vida de Jesus, né? Então a minha mãe tinha o livro em casa, eu corri lá, busquei e levei para ela ler. Ela não tinha sido entubada ainda, ela tinha feito o BIPAP e tinha tido uma melhora na saturação. Foi onde eu levei o livro para ela ler. Muito bem, eu confesso que eu estou emocionado, porque eu já sei alguns detalhes da história e isso vem à minha memória. Mas nesse momento que o irmão Elbis falou sobre a confiança que a Jaque tinha, é algo que toca profundamente meu coração, irmão. A irmã, nesse período que precisava ser levada à UTI, precisava estar entubada, demonstrou uma confiança tremenda. O que lhe vem à mente nesse período que você estava? Você chegou a lembrar dos momentos em que ouvira as promessas de Deus com a família, na igreja? Como foi? De onde saiu essa confiança? Enquanto o pastor Zilmar falava para mantermos os olhos para o alto, eu me lembrei, porque
ainda a caminho da UTI, naquela maca, eu frisei os olhos no Pai. E naquele momento eu fiz uma entrega. Mas uma entrega sem desespero, uma entrega confiante que Ele faria o melhor na minha vida. E eu falei: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, o Senhor é o médico dos médicos, e se for da Tua vontade, vai correr tudo bem, mas que se não for da Tua vontade, eu quero estar em Teus braços. E naquele momento eu pedi perdão pelos meus pecados, inclusive pelos que eu não lembrava, porque não sei se devido à saturação a gente já fica assim ofegante, mesmo respirando com dificuldade, mas eu tive assim a convicção de que eu estava totalmente nos braços do Senhor. E na sequência, você precisou então ser entubada. Como que foi esse período, né? Você a todo instante obtinha essa confiança em Deus, mas o quadro estava ainda piorando. E aí o irmão Elbis, eu acho que vai lembrar com mais clareza, né? Como foi a reação da família em saber que essa seria a única forma de ela ter uma tentativa de ter uma nova vida, né? Uma nova chance? Então, assim, o que me impressiona e que toca o meu coração, porque até então a gente estava atrás de um medicamento de alto custo, eu e esse meu amigo André, né, que a esposa dele também, a médica falou: se vocês conseguirem comprar a medicação, vai ser muito bom, porque essa medicação tem feito bastante sucesso, né, tem revertido bastante o quadro, e a maioria das pessoas não precisam ser entubadas quando toma essa medicação. E esse meu amigo André já tinha um contato lá em Barra do Garça e conseguiu a medicação. Só que a medicação ia chegar só na sexta, né? E isso era na quarta. E a gente criou aquela expectativa. Aí meu amigo pediu a medicação, um valor alto. Eu já estava sem condições de comprar, mas Deus está no controle, né? Falei: não, pode pedir que eu vou arrumar o dinheiro. E o meu amigo conseguiu a medicação, só que ele falou: só na sexta-feira que chega, de madrugada. Falei: tudo bem. Quando foi na quinta, a doutora Thaís me chamou lá, porque até então a Jaque não tinha sido entubada. Me chamou, a gente entrou num lugar reservado onde ficam os enfermeiros e falou: a medicação chegou? Eu falei: não chegou. Ela falou assim: não vai dar para esperar. Naquele momento, quando a Thaís falou para mim que não ia dar para esperar, Deus falou comigo no mesmo momento. Eu até me emociono, sabe? Porque às vezes a gente fica confiando nos nossos recursos, nas nossas forças, né? Tentando resolver. E naquele momento Deus falou para mim: não se preocupa, não vai ser esse medicamento que vai salvar ela. Fica tranquilo, porque eu vou cuidar dela, né? Então naquele momento eu entendi que não eram as minhas forças, não era o meu recurso, não era o meu dinheiro que ia salvar a vida dela, mas que Deus, porque a gente tem essa mania de pedir para Deus, fala que entrega na mão dele, mas a gente não entrega, a gente tenta resolver, a gente segura, né? Então naquele momento eu entendi, no mesmo momento eu não questionei, falei: doutora, tudo bem, está em suas mãos, eu confio em vocês, mas eu posso orar com vocês? Eles até se espantaram. Ela falou: claro. Então a doutora que estava comigo, mais uma enfermeira, nutricionista que nos ajudou bastante também, e eu orei com elas, sabe? E uma oração que veio de dentro. Então, querendo ou não, depois a Thaís falou para a Jaque, depois que tudo passou, falou: olha, o dia que o seu marido orou comigo, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, uma responsabilidade e uma confiança de que tudo aquilo ia dar certo. Então eu entendi que na terça ela não foi entubada, para na quinta eu ter a oportunidade de ter aquele momento com aquelas pessoas. Então ali eu entreguei nas mãos de Deus, né? Eu fiquei tranquilo assim, né? A gente fala, mas aquele desespero bate. E eu saí dali, fui direto no irmão Antenor, né? Foi o meu primeiro local que eu saí dali. Falei: irmão, a Jaque vai ser entubada,
e vamos orar, né? A gente chorou ali, o irmão Antenor, a irmã Sônia, a gente orou, e daquele momento foi onde nós convocamos a igreja e os amigos, né? Então, para mim foi um momento que marcou muito. Existe um outro ponto que eu gostaria que vocês destacassem dessa história, porque a irmã Jaque estava sedada, então boa parte do tempo a irmã estava dormindo, né, por conta da medicação e do tratamento lá na UTI. E há um personagem importante nessa história, né? Havia uma profissional de saúde, uma fisioterapeuta, que estava acompanhando toda a evolução do caso. E há um detalhe importante da história dessa fisioterapeuta que se entrelaça na história de vocês. Gostaria que vocês compartilhassem esse detalhe, que é muito importante para nós. Antes de chegar nesse ponto, tantos episódios, mas esse eu não posso deixar, porque a partir do momento que eu depositei a minha confiança em Deus, Ele agiu por mim. Porque teve um momento, que eu acredito que foi logo após a doutora Thaís ter com o Elbis, né? E ela chegou e a minha saturação só foi piorando, só foi diminuindo. E o enfermeiro falou, depois vem as revelações, né? E por isso que eu creio que é de testemunho mesmo. E ele falou que a minha saturação caiu tanto que não viram o porquê esperar o tubo, e eu já perdi a consciência. O oxigênio estava a 30 e já não era mais suficiente para mim. Então, o meu pulmão já estava tomado para 85, então menos de 3 dias, menos de 2, na verdade, de 50 tinha ido a 85. E neste momento, eu não sei se foi antes ou se foi depois, eu tive uma melhora, e a doutora Thaís, eu só me lembro que a doutora Thaís falou, você quer ligar para alguém? Mas eu não lembro para quem eu falei que queria ligar, só que eles ligaram e eu consegui conversar com o Elbis. Como que foi, amor? Porque eu não me lembro mesmo. Então, na quinta-feira à noite, eram as 7 horas da noite, a Jaque liga, né? Falou, ainda ela foi muito tranquila. Aquilo deu uma paz para a gente que eu fico impressionado. Eles vão me desligar por 2 dias. Ela falou desse jeito: eu estou bem, mas eles precisam me desligar para preservar os meus pulmões, e eles vão me desligar por 2 dias. E ela teve a oportunidade, ela me viu, ela viu os filhos, ela viu a mãe dela, a minha mãe também estava em casa, né? Ela conseguiu ver. Então, ela conseguiu assim ter uma última despedida, vamos dizer assim, porque a doutora Thaís, quando conversou comigo, ela falou assim: você quer ligar para ela? Porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que você vai falar com a pessoa. Então foi isso que a Thaís disse para mim no dia que eu orei com ela, na quinta-feira à tarde. E eu respondi para ela assim, eu lembro, falei: não, eu não preciso falar com ela, porque Deus vai fazer o milagre. Sabe? Eu falei isso para ela, eu falei com muita confiança, e depois a gente orou, né? Então na quinta-feira à noite a Jaque liga, e isso foi umas 7 horas da noite, acho que quando foi 7h30, 8 horas, ela já estava inconsciente, já estava entubada. Muito bem. E aí entra a fisioterapeuta, e me conte um pouco sobre essa história. Essa fisioterapeuta, ela é até uma prima de membros da igreja, mas até então era desconhecida, eu era desconhecida para ela. E ela já vinha a alguns plantões perdendo pacientes. Inclusive, nesse dia, ela perdeu 2 pacientes da mesma faixa etária que eu. E ela falou para mim que quando ela se deparou com o meu leito, ela viu o livro, porque eu pedi para as meninas colocarem o livro na minha cabeceira. Nesse momento não tem registros, né? Mas o livro estava na cabeceira do meu leito, e ela olhou já em dúvidas do poder de Deus diante daquele monte de óbitos sequentes, né? Porque foram muitos aquela semana. Eu acredito que foi o pico da doença. E ela olhou para o livro A Vida de Jesus e ela falou com Deus: será que Jesus vai te salvar, menina? E depois ela me contou, porque naquela noite eu tive muita febre. Tem as imagens aí.
até da máquina constando que a minha febre foi a 37,9 e eu dormi com 2 toalhas molhadas sobre o meu corpo e monitorando o tempo todo, porque qualquer deslize ali de profissionais poderia ser o meu fim. E por consequência dessa febre, eu também tive taquicardia. Os batimentos do meu coração, a normalidade é entre 65 até 70. E eu fui a 159. Então, assim, é grandioso o agir de Deus nas nossas vidas, quando a gente entrega, confia e entrega. Isso são relatos, meus queridos, que foram acontecendo, depois foram revelados para mim, porque quem está num leito de UTI em coma induzido, nós estamos completamente à mercê. Para mim, seria um sono, né? Até o retorno de Cristo Jesus. Mas pela misericórdia dele, depois desse questionamento da fisioterapeuta, amanheceu e na madrugada eu passei mal e eu mesma comecei a bater e me estubar. A fisioterapeuta já não estava mais no hospital, porque elas ficam até às 0 horas. E aí a enfermeira padrão veio e ficou preocupada, porque não tinham tirado a minha sedação, não era previsto que isso acontecesse. E imediatamente ela ligou para o doutor, que estava em descanso, e o doutor veio juntamente com ela e me estubaram. E foi assim algo tão surpreso assim para todos os profissionais, que eu vomitei devido à minha, não sei se é alergia, porque eu tive uma resistência com a dieta da sonda e eu acordei vomitando. E ela me lembrou algo que foi muito importante, porque os entubados, eles voltam, mas eles voltam agitados. Muitos deles têm que voltar para o tubo por conta dessa agitação. E comigo foi diferente. Eu já comecei a vomitar e ela falou, vira, fica tranquila. E eu falei, mas vai sujar a minha cama. Eu voltei completamente lúcida. Então ali só foi melhora, pastor. E todos que vieram nos próximos plantões chegavam no meu leito e perguntavam, você está bem? Você está bem mesmo? E quando eu falei com o Elbis pela primeira vez, pós-tubo, eu falei, amor, as meninas aqui são tão queridas que todas que passam perguntam se eu realmente estou bem. E depois eu fui entender, porque eu sou um milagre. A irmã Jaque compartilhou comigo uma conversa que ela teve com a fisioterapeuta, e devidamente autorizado, eu gostaria de compartilhar com você também, porque isso me chamou muito a atenção. Ela, conversando com a irmã Jaqueline, disse as seguintes palavras: no dia que vi você entubada, fiquei preocupada, porque já tínhamos perdido 2 pacientes jovens da mesma idade que a sua. Eu tinha perdido as minhas esperanças. Eu estava cansada, sem respostas, tentando achar culpados pelas nossas perdas. No outro plantão de manhã, fui para a UTI que você estava. Aquele dia, eu ia pegar um plantão lá. Ficaria o dia todo, quando vi que você estava bem. E lá estava do seu lado a sua fé e o livro Vida de Jesus. E naquele momento que eu vi você, sabe quando você esquece de colocar Deus nos seus dias? Eu estava assim, por isso eu estava sofrendo. De verdade, eu lembrei de Deus. Com certeza, você foi uma luz para nós. Levou esperança para todos. Uma alegria demais era aquela UTI quando você estava lá. Você percebe então que Deus agiu de tal forma que, ao curar e conceder e reestabelecer a vida, a saúde e o vigor na vida da irmã Jaqueline, Ele também deu a oportunidade de, naquele instante, também testemunhar para outras pessoas. E é uma surpresa muito especial, né? Porque logo depois dessas cenas e atos de milagres de Deus, o coração dessa fisioterapeuta ficou tão impressionado que ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de agora conhecer mais sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que ela entenderá cada vez mais o amor de Deus.
E desde já eu quero convocar você, querido amigo e irmão, a estar orando por todos os nossos profissionais de saúde. Eles fazem total diferença na vida de cada pessoa que adentra os nossos hospitais. Por isso, orem por eles, eles necessitam de nossas orações. Eles também sofrem pela perca dos seus pacientes. E há um último detalhe que eu gostaria de destacar aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para encerrar esse momento com vocês, porque nessa manhã haverá um outro milagre que ocorrerá aqui nessa igreja. Eu gostaria de entender qual foi o sentimento de você ter recebido alta do hospital e de ver a família de novo, de ver o seu esposo, os filhos, depois a sua família. Que sentimento houve no seu coração? Gratidão. Gratidão, e esse sentimento, com fé em Deus, vai perdurar até a volta de Jesus, porque é só gratidão. Eu estou transbordando de tanta gratidão, primeiramente a Deus, que agiu poderosamente na minha vida e que pode agir poderosamente na vida de você que está me assistindo, de você que está angustiado, que está preocupado diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Talvez você tenha um ente querido, um amigo que esteja passando por que eu passei. Saiba você que nós temos esperança, e essa esperança é Jesus. Essa esperança é que nos conforta, que nos dá a paz, a tranquilidade, porque eu mesma, por conta própria, jamais teria. A minha irmã mais velha tinha uma preocupação muito grande, e ela falava com o enfermeiro e falava assim: eu tenho muito medo da Jaque, porque ela é uma pessoa muito agitada, ela não para, e se tiver que fazer traqueostomia. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou assim, agitada mesmo. E lá no leito de UTI, passando pelo vale da morte, Deus me deu uma paz que as enfermeiras, depois que eu voltei, elas falavam assim: menina, você não está nem parecendo que está na UTI. Você está com um olhar diferente, você está feliz. Eu cantava o tempo todo junto com os colegas, amigos que nós fizemos lá. Então, assim, é muita gratidão. Gratidão também pela família que me recebeu. Eu acredito que eles, vocês, todos os amigos que oraram, intercederam, sofreu muito mais que eu, porque eu sempre estive nos braços do Pai. Irmão Elbis, qual foi o sentimento de ver a sua esposa reunida com você e seus filhos? Igual a Jaque falou, né? Gratidão. Só tenho a agradecer e a servir a esse Deus. E o que, com essa experiência, porque é um lema que eu carrego sempre: a tudo dai graça. Nos momentos de dificuldade a gente tem que parar, refletir e tirar coisas boas desses momentos. E para mim, o que mais me impressionou e me impressiona é como Deus fala com a gente. Eu tive uma experiência que, quando a Jaque estava entubada, numa noite, numa madrugada, eu chorando e clamando a Deus, né? E Deus me impressionou, falou assim: lê o Salmo 18. E logo pela manhã, eu peguei a Bíblia e foi a primeira coisa que eu fui fazer. E foi a resposta que eu pedi para Deus. E eu gostaria de compartilhar o Salmo que eu grifei aqui com os irmãos. E o Salmo 18 diz assim, no versículo 6: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele no seu tempo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Quando eu li essa palavra, eu tive a certeza que Deus ia fazer a obra. E eu fiquei tranquilo, eu fiquei em paz. Então você, querido amigo, está passando por momentos de dificuldade? Clame ao Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor e Ele atende aos nossos pedidos. A irmã Jaqueline é bem conhecida por nossa igreja aqui em Alta Floresta, porque ela usa os seus dons e talentos ao Senhor. E Deus concedeu um livramento tão importante na vida dela, que hoje não restou nenhuma sequela. Ela hoje terá a oportunidade de louvar ao Senhor em gratidão pelo que Ele fez na vida dela, e também em reconhecimento do seu amor para com ela e sua família. Eu quero convidar então a irmã para louvar ao Senhor nesse instante. E eu quero encerrar a minha fala desafiando você, querido amigo, querida amiga, a continuar intercedendo pelas pessoas. Uma igreja unida que ora tem condições de realizar grandes milagres pelo poder de Deus.
A nossa igreja, em todo instante, estava preocupada em oração, juntamente com a família, e milagres ocorreram. Por isso, não deixe de interceder por aqueles que sofrem, porque a oração tem muito poder. Irmã, em gratidão, louve ao Senhor por tudo que Ele fez em sua vida. Use os seus dons para a obra do Mestre. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Querido amigo, a irmã Jaque teve uma nova chance, uma nova oportunidade. Ela teve uma nova vida porque Deus assim o quis. E nesse momento você, eu, a Jaque, o Elbis e todos os que nessa igreja com segurança estão reunidos serão testemunhas também de um novo nascimento.